A Bíblia diz que avivamento são tempos de refrigério pela presença do Senhor. É como uma represa que de repente é feito um buraco nela, e a água começa a jorrar apenas assim, pouquinho, mas aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando de uma maneira sobrenatural, e explode, inunda. Meus irmãos, nesses últimos dias, nós temos visto o manifestar tão glorioso do poder do Senhor sobre nossas vidas. Ontem, nós terminamos uma campanha de 70 dias, orando e jejuando diante do Senhor. Durante esses 70 dias, choramos diante do Senhor pela sua vida. Irmãos oraram uns pelos outros. Alguns dos pastores passaram 70 dias sem comer, só comeram legumes e frutas. Hoje eu fui tomar café e nem senti o gosto do café, depois de 70 dias. Cada irmão fez seu jejum de várias formas. Um dia da semana um jejum absoluto, os outros dias um jejum parcial. Nesse lugar aqui, se você pudesse colocar uma toalha e enxugar as lágrimas que foram derramadas aos pés do Senhor pela igreja, pela salvação de cada família, porque o sonho de Deus é que cada família, que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um temor tão grande tem vindo sobre a igreja, as revelações exatamente que o pecado não pode nos dominar, que podemos viver uma vida de vitória, e Deus tem movido com tanta graça. Na semana passada, quando fizemos o voto busca exatamente isto. Nós queremos ver cada família dizendo: pastor, meu marido se converteu, meus filhos se converteram. Quando alguém olhar para você e perguntar por que você está assim, você sempre vai dizer: por causa de você. Vamos dizer: por causa de você. Se os irmãos descerem lá embaixo, há uma fila enorme, e você que vai fazer o voto pode descer também. Fila enorme, e lá na porta também, os irmãos estão ali, e você vai percebendo de uma forma tão intensa aquilo que Deus está fazendo. Tudo que nós vemos no mundo natural tem um correspondente no mundo espiritual. E meus irmãos, as pessoas fazem votos no sentido muito natural. Nas Olimpíadas em Barcelona, o time de basquete dos Estados Unidos era formado só por jogadores da NBA, jogadores, os melhores do mundo, e eles tinham um sonho: queriam a medalha de ouro nas Olimpíadas. Sabe o que eles fizeram? Todos eles cortaram o cabelo. Passa a mão assim. Todos eles. Não era que eles precisassem, não era que eles com o cabelo cortado eles iriam jogar melhor, mas eles fizeram algo. Havia um espírito de equipe entre eles. Na guerra do Golfo, eu olhava as fotos dos soldados, todos eles estavam assim. Interessante, desde o general, todos. Porque numa guerra eles não queriam perder tempo, nem para pentear o cabelo. E com esse penteado fica bem fácil, esse cabelo. Mas havia o quê? Um alvo. E meus irmãos, o nosso alvo nesses dias,
A unção de multiplicação está sobre nós. A unção, diga para o seu irmão, meu irmão, a unção de multiplicação está sobre nós. As pessoas querem ouvir de Deus, as pessoas querem ouvir de Jesus, as pessoas estão cansadas da macumba, da feitiçaria, da idolatria, da nova era. As pessoas têm um vazio tremendo na alma e querem preencher esse vazio. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Nem todas as pessoas virão a uma igreja. Se todas vierem, não há templos suficientes para comportar a todas. Por isso, a estratégia que Deus tem nos dado, as células, cada casa uma igreja, uma célula, cada crente um ministro. Diga para o seu irmão, meu irmão, eu sou um ministro, e na minha casa haverá uma célula. Você pode ter falado só porque eu pedi para você falar, mas eu oro para que o Espírito Santo inquiete tanto o seu coração, para que realmente na sua casa haja uma célula. Quantos irmãos aqui já estão em células? Levantem as mãos. Fique com a mão levantada os que estão em células. Graças a Deus. Abaixe a mão. Agora, sem constrangimento nenhum, eu não quero envergonhar ninguém, só quero abençoar. Só abençoar. Quantos irmãos ainda não estão numa célula? Levante a mão. Isto, diminuiu muito. Mas um dia ninguém vai levantar as mãos, só os visitantes que vão levantar, porque você estará em uma célula. Hebreus capítulo 7, verso 8. Diz assim: aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Quando você entrega os seus dízimos aqui, há um reflexo no mundo espiritual. Diz aqui o verso 8, diz assim, vamos ler juntos? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Cada reunião nossa é um auditório diferente. Hoje temos aqui mais ou menos quase 7.000 pessoas. Pela manhã nós tínhamos esse mesmo número. À tarde aconteceu a mesma coisa. Graças a Deus por isso. E meus irmãos, na parte da manhã, no culto das 10, havia entre nós uma unção, como agora, tão poderosa do Senhor Deus. No momento quando estávamos entregando os nossos dízimos ao Senhor. Entregamos os dízimos, do modo como vamos entregá-los agora. Entregamos nossas ofertas. Mas aquilo que o pastor Vanderlei que disse que aconteceu domingo à noite, aconteceu segunda, aconteceu nos outros dias, Deus começou a mover o coração dos irmãos. E testemunhos, e testemunhos, e testemunhos começaram a chegar. Coisas que estavam enroladas financeiramente na vida de alguns irmãos, no momento quando eles consagraram ao Senhor a sua oferta, daí a poucas horas aquela situação estava resolvida. Curas, restaurações. Hoje pela manhã, quando as pessoas começaram a chegar e começaram a depositar coisas assim, eu tinha vindo para o culto assim, de terno, bonito, e nem a pouco eu vi que o André estava sem sapato, tinha deixado o sapato dele. Aí eu falei comigo, ô Senhor, coisa tão boa dedicar o sapato ao Senhor. E eu coloquei meu sapato também no altar do Senhor. Meus irmãos, à tarde nós tivemos um culto, um momento assim de um almoço que foi a entrega do nosso jejum. Então nós havíamos separado um restaurante da cidade, onde iríamos comer a comida, a mesma comida que Jesus comia, ou seja, era cordeiro, era lentilha, era comida, uma comida judaica. E foi tão interessante que a maior parte dos que estavam ali
estavam todos descalços, na chuva. E era um restaurante assim, chique, bonito. Daí a pouco estava eu lá, de terno, gravata, descalço. Os irmãos chegaram lá assim, os outros ficavam olhando assim, todo mundo com os dedinhos assim. Agora, não é o sapato em si, vamos entender isso. Não é o valor da coisa em si, mas é aquilo que representa, aquilo que age. Domingo passado, os irmãos consagraram ao Senhor 150 Bíblias. E essas Bíblias foram para os presidiários, ou seja, foram enviadas para lugares que você nem imagina. Nem imagina. O que começou a acontecer? No centro de missões, o centro de missões começou no dia 1º de agosto. Faz pouco mais de 3 meses. Ali num lugar chamado Melo Viana. E aquele lugar está sendo impactado pelo poder de Deus. Hoje, nós já temos 25 células em Melo Viana. Temos já cerca de 200 pessoas, assim, pertencendo à igreja, convertidos, consolidados, e que dia 31, ali no Mineirinho, vão ser batizados. É um lugar assim, bem... Era pobre, porque quando o evangelho chega, como lá em Almolonga, as coisas começam a mudar. Domingo passado, aquelas roupas que foram colocadas aqui, cerca de 350 homens, domingo passado, voltaram para casa descalços. Se 350 homens voltaram descalços, os irmãos podem fazer o cálculo de quantas mulheres voltaram? Porque os homens são mais assim. As mulheres têm uma paixão por Jesus fora do comum. É diferente. É diferente. É diferente. Eu estava vendo anteontem, num dos bancos, aliás 2 bancos ou 3, estavam só as meninas lá do projeto Nova Vida, as Madalenas que foram alcançadas pelo poder do Senhor. E que coisa tão bonita, levar essas roupas para vesti-las. É diferente. Meu pai era um homem que temia Deus. E no ano de 64, num acidente, meu pai faleceu. Meu pai é um homem muito bonito, sabe? Muito bonito. Tudo que Deus faz é bonito. Olha para o irmão que está ao seu lado. Não existe. Todos nós somos obra-prima de Deus. Até quando você corta o cabelo, você fica mais bonito ainda. É mesmo. Quando meu pai faleceu, ele tinha alguns ternos. E ele tinha um terno branco, que quando ele vestia aquele terno, eu lembro até o nome do pano, não sei se você fala assim, o E120. Eu lembro porque aquilo era uma coisa assim, muito bonita. E depois da morte dele, minha mãe distribuiu a roupa dele para algumas pessoas. Eu tinha um tio que morava na cidade de Mantena. Tudo que você puder pensar de uma pessoa errada, esse meu tio era. Tidinho. Ele era pembeiro, macumbeiro, mulherengo, safado. Era uma situação muito delicada. E caiu para ele aquele terno. Aquele terno. Num sábado, ele vestiu o terno. Vestiu o terno do meu pai. E ele ficou bonito, muito bonito. E ele estava indo para a zona boêmia. Lá em Mantena chamava Coreia.
Ele estava indo lá para aquele lugar. E quando ele chegou, ele começou a sentir uma inquietação. Ele disse: o Valadão nunca viria nesse lugar. Ele iria para uma igreja. Ele deu meia volta, entrou na igreja batista lá na Rua do Café, em Mantena, ouviu a palavra e se converteu. Gente, esse meu tio, no outro dia, já estava pregando o evangelho. As pessoas Mantena era um lugarzinho pequeno naquela época. Ficava admirado: o quê? O Ascendino converteu? É crente? Olha, foi uma situação delicada, porque a esposa não o compreendeu. Quando ele estava com aquela vida toda torta, ela o aceitava. Agora que era crente, não é que ela colocou ele para fora. Ele foi morar num quartinho. Mas era a vida, é o período da vida mais feliz da vida do Tidinho. Durou muito pouco tempo, porque o Senhor o levou. Existem coisas que nós não entendemos. Ontem eu estava conversando com uma irmã, e ela disse: pastor, domingo passado eu fui com a minha melhor sandália, porque era a sandália que eu ia no fim do ano, a formatura, e eu consagrei aquela sandália. Ela voltou descalça para casa. Aí eu disse: filha, há tantas coisas que nós nunca vamos entender. Um dia, lá na glória, você vai encontrar alguém e vai abraçar você e vai falar: eu estou aqui por causa da sua sandália. Ou seja, eu não entendo. Tem tanta coisa que eu não entendo. O apóstolo Paulo tomava seus lenços, eram lenços, era a roupa dele. E diz a palavra que levavam os lenços de Paulo, roupas do Paulo, e colocavam sobre os enfermos, e eles eram curados. Sabe por quê? É porque o crente em Jesus Cristo é encharcado de unção, de poder, de santidade, de vida. É algo diferente. Você não é desse mundo, irmão. Você está aqui, mas não é daqui. E meus irmãos, a questão dos dízimos e das ofertas é exatamente algo que Deus sempre nos faz lembrar: nós não somos daqui. Hoje pela manhã me procurou uma irmã e ela pediu: pastor, eu não cite meu nome, velhinha, enrugadinha, mas o coração cheio de vida. E ela disse: eu tenho uma casa, e Deus me falou para entregar essa casa para a obra de Deus. Hoje nós temos 13 casas para os mendigos. 13. Catamos os mendigos na rua. Quinta-feira passada, quando eu vinha para a reunião, eu estava vindo mais cedo, e foi algo assim tão emocionante, porque junto ali do Hospital Belo Horizonte nós temos uma das bases do projeto, a Missão Êxodo, que é com os mendigos, e eles estavam vindo, não mais como mendigos, vestidos assim de uma forma bonita, cada um com a sua Bíblia, e alguns estavam assim bem pentecostal, com a Bíblia bem aqui assim, no peito, andando, vindo para a igreja. Antes, eles estavam aonde? Debaixo das pontes, debaixo das marquises. Meus irmãos, e hoje, talvez o irmão que está sentado ao seu lado é da Missão Êxodo. Talvez essa irmã tão linda que está aí do seu lado, vestida de uma forma tão bonita, há um tempo atrás,
se vendia nos bordéis. Meus irmãos, não existe nada. Ou seja, Deus está movendo, agindo. É algo tão glorioso, algo tão celestial. E nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo de Deus, tempo de avivamento, e algo que Deus está começando na igreja, é exatamente começando a avivar essa compreensão do privilégio que Ele nos oferece. Hoje pela manhã, quantos irmãos vieram? Veio uma irmã e disse: pastor, eu uso esta aliança, mas meu marido não quer nada comigo há anos. E ela consagrou a aliança dela ao Senhor, e oramos na certeza que o casamento vai ser restabelecido. Chegou um irmão e me disse: pastor, sexta-feira eu fui demitido do meu emprego, e Deus falou para eu trazer aqui e consagrar a Ele todo o acerto que eu tinha, e Ele fez. Eu disse: filho, você não vai ficar desempregado um dia. Hoje pela manhã, ele saiu daqui empregado. Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Lá no Centro de Missões, na quinta-feira, chegou um dos líderes e disse: pastor, nós precisamos de um carro, nós temos que fazer tantas visitas, e está difícil para ir a pé, precisamos de um carro. Aí eu chamei e disse: está vendo aquele carro ali, aquela Paraty? Pegue a chave e vá embora com ela, porque domingo passado 3 irmãos consagraram seus carros ao Senhor. Ou seja, agora os irmãos acham que Deus vai deixar algum irmão. Não é assim. O Senhor diz: fazei prova de mim, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Eu estou vendo nesse tempo de avivamento, Deus movendo assim, a alegria dos irmãos, alegria, curas, testemunhos. E eu podia ficar aqui dividindo com os irmãos tantas coisas. Quinta-feira, quando eu cheguei, um irmão da rede da juventude disse: pastor, nós precisamos de um saxofone. O pastor André estava sentado aqui, quando veio um irmão e trouxe essa caixa aqui. Abra essa caixa, André, e vamos ver se é violino, se é flauta, o que é. Ele diz: nós precisamos de um saxofone. E olha o que está aqui dentro.